O documento que tenho em mãos agora não deveria existir. É um registro de óbito militar, datado de 1866, com o selo oficial do Império do Brasil. O nome escrito em letra cursiva trêmula é Isaltino de Rastro, declarado morto nas lamas de Estero Belaco durante a Guerra do Paraguai. Mas os arquivos paroquiais de uma pequena vila no interior de Minas Gerais contam uma versão impossível desta mesma história. 4 anos depois da data gravada neste papel, Isaltino foi visto cruzando a fronteira da província, caminhando com o peso de quem carrega o mundo nos ombros. Ele não era um fantasma, embora tivesse o olhar de quem já visitou o inferno e decidiu que lá não era o seu lugar. Isaltino era um escândalo vivo, uma prova física de uma traição que o Estado e a aristocracia tentaram enterrar em uma vala comum. Para entender como um homem morto pode caminhar por quilômetros para cobrar uma dívida, precisamos voltar ao início de tudo. Tudo começou com um pacto de sangue e covardia, selado no conforto de uma casa grande e perfumada, com café e hipocrisia. O coronel Custódio de Alvarenga era um homem cujo poder não se limitava às suas vastas plantações de café. Sua influência se estendia pelos tribunais da capital e pelos gabinetes onde o destino da nação era decidido entre charutos e conhaque. Mas em 1865, o coronel recebeu uma convocação que nem mesmo o seu ouro poderia ignorar completamente. O Império exigia que ele enviasse seu único filho e herdeiro para as frentes de batalha no sul para defender a honra da pátria. O jovem herdeiro, porém, tinha mãos macias, alma frágil e um pavor paralisante de qualquer coisa que lembrasse o cheiro de pólvora. O coronel sabia que seu filho não sobreviveria a uma única semana nas trincheiras úmidas e infestadas de doenças do Paraguai. Foi então que surgiu a solução que a elite da época chamava, com um cinismo cruel, de substituição patriótica. Isaltino, o homem mais silencioso e eficiente da fazenda, foi chamado ao escritório do senhor no meio de uma noite sem lua. A proposta era direta. Isaltino marcharia sob o nome do filho do coronel, vestiria a farda que não lhe pertencia e lutaria uma guerra que não era sua. Em troca, o coronel assinou um documento diante de um cartório, que, anos mais tarde, afirmaria convenientemente ter perdido todos os seus livros. A promessa era o sonho que alimentava cada alma escravizada naquele século. Se Isaltino voltasse vivo, sua alforria estaria garantida. O que Isaltino não sabia, enquanto apertava a mão gelada do coronel, era que aquele aperto de mão era, na verdade, um nó de forca. Inscreva-se no canal agora mesmo, porque o que Isaltino descobriu no fronte transformaria essa promessa em um pesadelo para o Império. Assista até o final, pois o registro que o coronel tentou apagar é apenas a ponta de um iceberg de corrupção e sangue. A guerra não terminou para Isaltino, quando os tiros cessaram, pois o verdadeiro conflito estava apenas começando em solo paraguaio. Ao chegar ao teatro de operações, Isaltino foi jogado em um mundo de lama, fome e decisões militares desastrosas. Enquanto os oficiais brasileiros se perdiam em burocracias inúteis e táticas de guerra que já estavam obsoletas, Isaltino começou a mudar. Ele desenvolveu uma habilidade que os manuais militares não ensinavam, uma topografia intuitiva e quase sobrenatural. Ele lia o terreno como se as colinas, as matas fechadas e os rios sussurrassem segredos diretamente em seus ouvidos. Isaltino percebia a movimentação do inimigo pelo balanço das copas das árvores e pelo cheiro que o vento trazia antes das tempestades. Em Tuiuti, quando o comando brasileiro se viu cercado e o pânico começou a se espalhar como uma febre entre os soldados, Isaltino agiu. Sem esperar ordens de oficiais que estavam paralisados pelo medo, ele traçou uma rota de fuga por dentro de um banhado considerado intransponível. Ele guiou um destacamento inteiro através da lama que chegava à cintura, mantendo o silêncio absoluto enquanto a morte passava a poucos metros. Naquela noite ele salvou centenas de vidas, mas seu nome nunca apareceu nos relatórios enviados para a capital do Império. Suas medalhas não eram de metal reluzente entregues por generais em desfiles pomposos sob o sol do Rio de Janeiro. Suas condecorações eram as cicatrizes profundas de baioneta e o respeito silencioso e absoluto dos outros praças que sangravam ao seu lado.
A ascensão de Isaltino foi invisível para o alto comando, mas ele se tornou o líder das sombras, o homem que todos procuravam quando a esperança acabava. Era ele quem calibrava a mira dos canhões quando os oficiais estavam bêbados de vinho ou de terror após as investidas inimigas. Mas foi durante o longo e agonizante cerco de Humaitá que Isaltino encontrou algo que valia mais do que sua própria vida. Ele interceptou um mensageiro inimigo que tentava atravessar as linhas brasileiras carregando uma bolsa de couro lacrada com cera vermelha. Dentro daquela bolsa não havia apenas planos militares, mas provas documentais de uma traição que faria o trono imperial tremer. Eram registros de fornecedores de carne e suprimentos do exército brasileiro que estavam lucrando com o envio de comida podre para as tropas. Isaltino sentiu o sangue ferver ao ler nomes familiares, nomes que levavam diretamente aos parceiros comerciais do coronel Custódio. Enquanto os soldados morriam de disenteria e fome nas trincheiras, o coronel e seus amigos estavam ficando cada vez mais ricos com o sangue dos voluntários da pátria. Isaltino guardou aqueles papéis junto ao peito, protegendo-os da chuva e do sangue com a mesma determinação que protegia sua própria vida. Ele compreendeu naquele momento que o papel que o libertaria não seria a carta de alforria que o coronel prometera e certamente não cumpriria. A sua verdadeira liberdade estava gravada no registro da vergonha daqueles que o enviaram para morrer em um lugar esquecido por Deus. O tempo passou, as batalhas se tornaram lembranças amargas e o ano de 1870 finalmente trouxe o fim do conflito. Isaltino sobreviveu ao que milhares de homens brancos e ricos não suportaram, emergindo das cinzas da guerra como um sobrevivente endurecido. Ele iniciou sua longa jornada de volta para casa, cruzando fronteiras e estados, carregando apenas uma farda rota e sua bolsa de couro. Ele não esperava um banquete de herói ou aplausos na praça central da vila, mas esperava que a palavra de um homem de honra ainda valesse algo. Mas o que Isaltino encontrou ao avistar os portões da fazenda Alvarenga foi um silêncio que cheirava a traição e a sepultura. O coronel Custódio já havia recebido, anos antes, a notificação oficial de que o substituto de seu filho havia tombado em combate. Para o sistema, para a lei e para o coronel, Isaltino de Rastro era apenas um nome riscado em uma lista de perdas aceitáveis. A alforria prometida havia sido revogada por óbito presumido, e os bens que Isaltino deveria receber foram incorporados novamente à fazenda. Ver Isaltino vivo, parado diante do portão, com o olhar de quem atravessou o inferno, não foi um milagre para o coronel Custódio. Foi uma ameaça jurídica, social e financeira que precisava ser eliminada antes que o primeiro grito de justiça fosse ouvido. O coronel não hesitou nem por um segundo, pois homens como ele não pedem desculpas. Eles apagam os erros com mais violência. Ele convocou 7 de seus melhores capatazes, homens brutais acostumados a caçar seres humanos nas matas mais fechadas da região. A ordem foi sussurrada com a frieza de quem ordena o abate de uma res. Tragam a cabeça dele e, acima de tudo, tragam o que ele carrega no peito. Os capatazes armados com garruchas carregadas e facões recém-afiados partiram para cercar o homem que eles ainda consideravam um escravo fugitivo. Isaltino percebeu o cerco antes mesmo de ouvir o primeiro casco de cavalo bater contra as pedras do caminho. Ele foi atraído para um antigo galpão de secagem de café, um lugar isolado, longe dos olhos curiosos da vila e dos ouvidos do vigário. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho que lembrava o solo encharcado de sangue de Curupaiti. Os 7 homens cercaram as saídas, rindo e trocando insultos, confiantes de que a superioridade numérica e as armas de fogo garantiriam um serviço rápido. Eles viam apenas um homem exausto, armado com uma baioneta velha e enferrujada que ele trouxera como única lembrança das trincheiras. O que os capatazes não entendiam era que Isaltino não era mais o homem silencioso que saiu daquela fazenda 5 anos atrás. Ele era agora um veterano de guerra que havia encarado a artilharia pesada e aprendido a sobreviver onde a maioria escolhia se entregar. Enquanto o primeiro capataz avançava com o facão erguido,
Isaltino respirou fundo e sentiu o cheiro da pólvora e da terra novamente. O coronel Custódio achava que estava enviando lobos para matar uma ovelha, mas ele não tinha ideia de que o deserto havia forjado algo muito mais perigoso. Inscreva-se no canal agora, porque o que aconteceu dentro daquele galpão mudou a história de Minas Gerais para sempre. Comente abaixo. Você acredita que a justiça pode ser feita apenas com uma lâmina velha contra 7 armas de fogo? A noite estava apenas começando, e Isaltino estava prestes a mostrar que alguns mortos se recusam a ficar enterrados. O silêncio dentro do galpão era uma armadilha esticada até o limite. Lá fora, os grilos pararam de cantar, como se a própria natureza soubesse que o sangue estava prestes a ser derramado sobre o chão de tábuas velhas. Os 7 capatazes de Alvarenga não eram amadores, eram homens que viviam da caça aos desamparados, mas nunca haviam enfrentado um soldado de verdade. Bento, o mais cruel deles, cuspiu no chão e deu o primeiro passo para dentro da escuridão, sentindo o cheiro de café seco e mofo. Ele acreditava que Isaltino era apenas um escravo fujão, acuado e trêmulo, escondido atrás de algum saco de estopa. O que Bento não via do alto das vigas de madeira que sustentavam o teto eram os olhos de Isaltino, frios e precisos, como os de uma coruja de rapina. Isaltino não sentia medo. O medo era um luxo que ele havia deixado para trás nas valas comuns de Estero Belaco. Naquele momento, ele não estava em Minas Gerais. Sua mente o transportava de volta ao cerco de Humaitá, onde o silêncio significava a diferença entre a vida e a baioneta inimiga. Ele ajustou o peso do corpo, sentindo a madeira ranger levemente, um som que Bento interpretou como o tremor de uma vítima. Aquele ruído foi o sinal que Isaltino esperava para começar a desmantelar a confiança dos seus perseguidores. Ele não desceu para lutar. Ele se tornou parte da arquitetura, um fantasma que se movia com uma economia de movimentos que beirava o sobrenatural. Um dos homens, um sujeito magro e nervoso chamado Tião, afastou-se demais do grupo principal, atraído por um movimento falso que Isaltino provocara ao chutar um punhado de grãos. Tião sentiu um sopro frio no pescoço antes de sentir o aço, e sua voz foi abafada por uma mão calejada que conhecia todos os pontos de pressão do corpo humano. Não houve grito, apenas o som abafado de um corpo caindo suavemente sobre as sacas de café, desaparecendo na penumbra. Bento chamou por Tião, mas apenas o eco de sua própria voz brutal retornou das profundezas do galpão. A arrogância dos capatazes começou a se transformar em uma dúvida corrosiva, um tipo de tremor que começa nas pontas dos dedos e sobe até o coração. Eles eram 7 contra 1, mas naquele ambiente fechado, Isaltino havia transformado o número em uma desvantagem estratégica. O coronel Custódio, em sua varanda distante, imaginava que a essa hora a cabeça de Isaltino já estaria sendo embrulhada em um pedaço de pano sujo. O que o coronel não sabia era que Isaltino carregava consigo não apenas a vontade de viver, mas um ódio alimentado por anos de injustiça imperial. Cada passo que Isaltino dava nas vigas era um passo em direção a uma prestação de contas que o Brasil nunca havia visto. Inscreva-se no canal agora, porque a investigação sobre os segredos da elite imperial está apenas revelando sua face mais sombria. Assista até o fim, pois o que Isaltino fará com as provas da corrupção do coronel mudará o destino de toda a província. Enquanto Bento e seus homens se agrupavam no centro do galpão, Isaltino preparava o próximo movimento de sua tática de guerrilha. Ele sabia que precisava quebrar a moral daqueles homens antes de confrontá-los diretamente, usando o terror que a escuridão proporciona. O barulho foi ensurdecedor, e no pânico que se seguiu, 2 capatazes dispararam suas garruchas para o nada, preenchendo o ar com fumaça de pólvora e confusão. Isaltino desceu como uma sombra silenciosa por trás de mais um deles, desarmando-o com um golpe seco antes que o homem pudesse entender o que estava acontecendo. Agora eram 5, e o cheiro do medo era mais forte do que o cheiro do café dentro daquele galpão maldito. Apareça, maldito! Lute como um homem! Gritou Bento, sua voz falhando pela primeira vez na vida. Isaltino não respondeu com palavras.
Ele respondeu com a presença constante de alguém que já morreu uma vez e não teme a segunda visita da ceifadora. Ele se lembrava das ordens de fornecimento de carne podre que encontrara no Paraguai, assinadas com o selo do coronel. Aquelas imagens davam a Isaltino uma força que ia além do físico. Ele era o braço armado de todos os soldados que morreram sem nome nas fronteiras do Sul. O coronel Custódio achava que o silêncio de Isaltino era submissão, mas era, na verdade, a calma que precede o furacão. Bento, desesperado, acendeu uma tocha e as chamas dançantes revelaram as silhuetas grotescas das máquinas de secar café. A luz, que deveria ser a salvação dos capatazes, tornou-se sua maior inimiga, pois agora Isaltino sabia exatamente onde cada um deles estava. Ele se moveu entre as sombras das colunas de madeira, aproximando-se de Bento, o homem que personificava toda a opressão da fazenda. Inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. De qual cidade do Brasil você está acompanhando esta investigação sobre as sombras do nosso passado? Sua participação é fundamental para mantermos viva a memória daqueles que o sistema tentou apagar com sangue e silêncio. Isaltino sentiu o coração bater no ritmo das marchas militares, um tambor interno que guiava sua mão com precisão cirúrgica. Ele não queria apenas matar aqueles homens, ele queria que eles sentissem o peso da traição que haviam ajudado a proteger. A escuridão retornou com uma violência súbita, pontuada apenas pelo brilho das brasas da tocha que se apagava lentamente. No caos que se seguiu, Isaltino eliminou mais 2 adversários, usando a própria confusão deles para fazê-los se ferirem mutuamente. Bento agora estava sozinho, cercado pelos corpos de seus companheiros e pelo silêncio opressor de um galpão que se tornara um túmulo. Ele sentia o suor frio escorrer pelas costas, a garganta seca e o gosto metálico do pavor absoluto na boca. "Onde você está, demônio?" sussurrou Bento, embora soubesse que a resposta estava logo atrás dele. Isaltino não usou a lâmina contra Bento imediatamente. Ele preferiu deixar que o homem sentisse o peso da própria insignificância diante de um veterano de guerra. A luz da lua, entrando por uma janela alta, iluminou o rosto de Isaltino, revelando uma expressão de uma paz assustadora. Bento tentou desferir um golpe desesperado, mas Isaltino desviou com a facilidade de quem já enfrentou cargas de cavalaria inimiga. Com um movimento rápido, Isaltino desarmou o chefe dos capatazes e o deixou de joelhos, derrotado pelo próprio terror. "Diga ao seu patrão que o morto está voltando para cobrar o que lhe é devido", disse Isaltino, sua voz soando como o trovão distante de uma tempestade que se aproxima. Isaltino não matou Bento. Ele queria que o coronel soubesse que seus cães de guarda haviam falhado miseravelmente. Ele sabia que a verdadeira batalha não seria vencida no galpão, mas na praça da vila, diante de todos os olhos que fingiam não ver a escravidão. Ele carregava no peito as provas que destruiriam não apenas o coronel, mas toda a rede de corrupção que sustentava aquele império de café e dor. O sol que nascia não trazia apenas um novo dia, mas a promessa de um escândalo que nenhum juiz de paz poderia ignorar. Isaltino caminhava com a medalha de prata brilhando sob a luz da manhã, um herói que o Brasil se recusava a reconhecer. O pânico que o coronel sentiu ao ver Isaltino vivo no portão foi apenas o começo de sua queda vertiginosa para o esquecimento. Mas a pergunta que ainda ecoava no ar era: como um homem sozinho poderia enfrentar todo o sistema jurídico e social de uma província imperial? A resposta estava na bolsa de couro, e o preço dessa verdade seria cobrado em praça pública, diante de Deus e dos homens. Prepare-se para o ato final, onde a lâmina de Isaltino encontrará o papel da lei em um confronto que mudaria as regras do jogo. A manhã em Minas Gerais nunca pareceu tão fria quanto naquele dia de 1870. Isaltino de Rastro caminhava pelo centro da praça, seus passos pesados ecoando contra as pedras irregulares que ele mesmo ajudara a assentar anos atrás. Ele não usava mais a baioneta. A bolsa de couro pendurada em seu ombro era agora a sua arma mais letal. O burburinho começou como um sussurro ao vento e logo se tornou um clamor que despertou as autoridades locais de seu sono confortável. O juiz de paz e o vigário,
que tomavam o café matinal na casa paroquial, foram os primeiros a ver o impossível se materializar diante deles. Ali estava um homem que a igreja já havia encomendado à alma e que o Estado já havia riscado dos livros de contabilidade humana. A poucos metros dali, o coronel Custódio de Alvarenga surgia em seu cavalo alazão, com o rosto vermelho de uma fúria que mal escondia o pânico. Ele olhava para Isaltino e via não apenas um escravo rebelde, mas a personificação de todos os seus crimes cruzando o umbral da sua porta. "Prendam esse homem!" gritou o coronel, sua voz falhando enquanto ele apontava para o veterano de guerra. Os guardas, porém, não se moveram. Eles viam no peito de Isaltino a medalha de prata que brilhava com uma autoridade que nenhum título de terra poderia conferir. Isaltino parou diante do juiz de paz, ignorando os gritos do coronel como se fossem apenas o latido de um cão acuado. Ele não pediu permissão. Ele simplesmente abriu a bolsa de couro e retirou um maço de papéis que cheiravam a pólvora e traição. "Este homem diz que eu estou morto", disse Isaltino, apontando para o coronel com um desprezo que gelou o sangue dos presentes. "Mas o registro de óbito que ele carrega é tão falso quanto o patriotismo que ele prega nas missas de domingo", continuou ele. O juiz de paz pegou os papéis com as mãos trêmulas, percebendo que o peso daquela verdade poderia esmagar a ordem social da província. Ali, diante de todos, Isaltino revelou o que o Império tentou esconder sob as lamas do Paraguai: as ordens de fornecimento assinadas pelo coronel. Eram provas incontestáveis de que o gado enviado para alimentar os soldados era, na verdade, carne podre, comprada por uma fração do preço oficial. Enquanto Isaltino sangrava em Tuiuti, o coronel Custódio brindava com o lucro do veneno que matava os brasileiros por dentro. Inscreva-se no canal agora mesmo, porque o que aconteceu em seguida foi o momento mais tenso da história jurídica daquela região. A verdade é um incêndio que ninguém consegue apagar quando ele começa a queimar os alicerces da mentira. O juiz de paz olhou para o coronel, depois para o documento militar que declarava Isaltino como morto em combate. Sob a pressão do povo que se aglomerava e a evidência física do homem vivo à sua frente, o juiz cometeu um ato de coragem inédito. Com um traço firme de tinta vermelha, ele rasurou publicamente o registro de óbito de Isaltino de Rastro, invalidando a mentira do exército. Se este homem está vivo para cobrar a verdade, a lei não pode dizer que ele está morto para servir à injustiça, declarou o juiz. O coronel Custódio, percebendo que o solo sob seus pés estava desmoronando, tentou uma última cartada de arrogância. Ele alegou que a alforria de Isaltino era nula, pois fora prometida sob uma condição que o exército havia dado como encerrada. Mas Isaltino abriu o último compartimento da bolsa e retirou o contrato original, o pacto de sangue selado antes da guerra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e pela respiração pesada do coronel. O escândalo foi imediato e devastador. As notícias sobre a carne podre e o soldado fantasma se espalharam como pólvora pelas províncias vizinhas. O coronel nunca foi algemado. O sistema ainda protegia os grandes proprietários com uma rede de favores e silêncios comprados. No entanto, a justiça encontrou outros caminhos para cobrar o preço daquela traição monumentais. Sua reputação foi destruída, seus parceiros comerciais o abandonaram, e sua fortuna foi corroída por processos intermináveis e multas imperiais. A fazenda Alvarenga, outrora um símbolo de poder absoluto, começou a definhar como se a própria terra rejeitasse as mãos do traidor. Inscreva-se no canal e comente de qual parte do Brasil você está assistindo a este desfecho épico de coragem e dignidade. O próximo caso que investigaremos pode estar escondido em um arquivo perto de você, esperando para ser revelado. Quanto a Isaltino, ele não permaneceu na vila para ver a ruína final de seu antigo senhor. Ele desapareceu dos registros oficiais logo após aquele dia, levando consigo o que conquistara no fio da faca e no peso do papel. Alguns dizem que ele seguiu para o sul, para viver em uma terra onde ninguém conhecesse o seu passado como escravo. Outros juram que ele se tornou um líder silencioso em um quilombo escondido nas serras.
ensinando táticas de guerra para aqueles que buscavam a liberdade. O nome de Isaltino permanece riscado em vermelho nos arquivos do Exército Brasileiro, uma cicatriz burocrática que nunca cicatrizou. Sua história é um lembrete de que nem todo silêncio é esquecimento e que a verdade tem uma maneira própria de emergir das covas mais profundas. Ele não foi apenas um soldado. Ele foi a prova viva de que a honra de um homem negro valia mais do que todo o ouro de um império corrupto. A justiça poética se cumpriu quando o filho do coronel, o jovem de mãos macias, terminou seus dias na miséria, assombrado pelo fantasma do homem que morreu em seu lugar e voltou para tomar sua alma. Este caso está encerrado nos livros, mas permanecerá para sempre na memória daqueles que lutam contra a opressão. Obrigado por acompanhar esta investigação aqui do Brasil. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre este caso e sugira qual mistério histórico da escravidão devemos investigar a seguir. A história é escrita pelos vencedores, mas a verdade é preservada pelos sobreviventes. Até o próximo registro.